A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Mateus capítulo 18, versículo de número 11. Só esse versículo que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos os que assistirão esse vídeo. Que o Senhor venha abrir-lhe o coração por meio do poder do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra venha produzir frutos, para que o Teu nome seja glorificado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nosso meio. Amém. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem aqui está se referindo à pessoa de Jesus. Eu quero repartir essa reflexão em duas partes. A primeira parte dessa reflexão, louvado seja o nome do Senhor, eu quero falar a primeira parte, a condição de perdido. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero que você entenda nessa primeira parte que todo ser humano é pecador e precisa reconhecer isso. Deus ele deu para nós uma coisa chamada consciência. Só que essa consciência ela precisa ser usada para o arrependimento, para que nós venhamos reconhecer que nós estamos nessa condição de perdido se nós não tivermos a pessoa de Jesus em nossas vidas. Essa condição de perdido ela é válida para todos aqueles que estão sem Jesus em sua vida. Agora o interessante é que mesmo todos tendo consciência, mesmo nós seres humanos tendo a consciência que nos diferencia nós temos a razão que nos diferencia dos animais, mesmo assim nós nos enganamos muitas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, no capítulo 59 de Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Veja a condição que o homem se encontra. Foram todos enquadrados debaixo da queda, da perdição. Nós temos que ter essa convicção que nós precisamos sair da condição de perdido para a condição de salvo. A Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho da glória de Deus, para que eles não creiam no Evangelho. Veja que o diabo ele trabalha nos corações e mentes para que as pessoas não deem crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a ponte. Tudo começa, veja só como que é o processo da salvação. O primeiro passo é você reconhecer essa primeira parte aqui, essa primeira condição, que é a condição de pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós estamos dando o primeiro passo. É a primeira parte dessa ponte que leva para a salvação. O segundo passo, em cima da ponte, é o arrependimento. O terceiro passo é a palavra, é acreditar na palavra de Deus. E depois vem a confissão, a fé e a revelação. Ninguém convence um homem que ele é pecador. Ninguém. A Bíblia diz que essa tarefa ela é exclusiva do Espírito Santo.
O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Ah, mas eu já chamei aquela pessoa para ir para a igreja tantas vezes, já falei de Jesus para ela. Não adianta você querer por sua própria força converter alguém a Cristo. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então a primeira parte nós temos que entender que nós somos pecadores. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Em Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Então o homem precisa reconhecer que precisa de Deus. Não é Deus que precisa do homem, mas é o contrário, é o homem que precisa de Deus. Essa é a primeira parte da reflexão. A segunda parte é que nós vemos a disponibilidade de Cristo para salvar. Enquanto na primeira parte nós vemos a condição de perdido, na segunda parte nós vemos a disponibilidade de Cristo para nos salvar. Olha que coisa maravilhosa. É interessante que lá em Lucas capítulo 9, versículo 52, aproximadamente ali, versículo 52, Jesus estava entrando numa aldeia de samaritanos e pediu ali que os discípulos fossem adiante e ele conseguisse uma pousada. E ali os discípulos foram expulsos daquele lugar, mandaram um recado para Jesus que não tinha lugar para ele naquela aldeia, porque os samaritanos tinham aquela divergência com os judeus. E a Bíblia diz que Tiago e João ficaram indignados e disseram assim: Senhor, quer que nós façamos igual Elias, que clame para que desça fogo do céu e consuma, mata todo mundo ali naquela aldeia? Jesus disse: vós não sabeis de que espírito eu sou, porque eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Veja que em toda a Bíblia Sagrada, onde aparece a condenação do homem, ao lado está também a salvação. E essa salvação ela é exclusiva da pessoa bendita de Jesus. Não existe outro método, não existe outra maneira para que o homem se salve. Só recorrendo a essa segunda parte, porque ele se disponibilizou para nos salvar. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15, versículo 8, Jesus conta a parábola da dracma perdida, uma moeda de origem grega. A Bíblia diz que uma certa mulher perdeu uma dracma e varreu toda a casa procurando essa dracma. E quando ela achou essa dracma, foi uma alegria imensa. A dracma era semelhante em valor, equivalente em valor ao denário, que simbolizava uma diária de trabalho. Vamos colocar uma diária de um trabalhador nos dias de hoje, um trabalhador assalariado, uma diária aí dessas bem pequenas. Aquela mulher, o que pode se destacar desse texto é a grande alegria daquela mulher ao encontrar aquela dracma. Para ela valia muito. E Jesus deu ênfase à alegria dela e disse: assim também. Diz a Bíblia que aquela mulher chamou até os seus vizinhos para comemorar com ela por ter encontrado aquela dracma perdida. E Jesus disse: assim também haverá alegria diante dos anjos de Deus no céu por um pecador que se arrepende. Veja que Jesus tem essa disposição para salvar, mas é necessário que o homem venha se arrepender dos seus pecados. É interessante que quando ele termina de falar sobre a dracma perdida, ele já emenda na parábola do filho pródigo. Ele diz que havia um filho de uma família rica, aparentemente rica, e que aquele jovem, ele disse: pai, dai tudo que me pertence, a minha parte, porque eu quero viver a minha vida independente.
E diz a Bíblia que aquele jovem pegou tudo quanto ele tinha, partiu para um país distante e gastou tudo na perdição. Tudo nos seus deleites e pecados. E ele foi até o fundo do poço. E quando ele chegou no fundo do poço, ao ponto de se alimentar, desejar se alimentar de comida para porcos. Aquela ração que é dada para os porcos. Ninguém lhe dava nada. Aí foi que ele tornou a si e disse assim: quantos empregados do meu pai têm comida boa e eu aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para casa. E aí a Bíblia diz que ele diz: voltarei para o meu pai e vou lhe pedir perdão. E diz a Bíblia que ele voltou, regressou para casa. E quando ele vinha de longe, o seu pai o viu e correu e lhe abraçou. E ele disse, e o pai daquele jovem disse: trazei depressa a melhor roupa, trazei a melhor sandália, trazei um anel e colocai no dedo dele, porque este meu filho estava morto e reviveu. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que há alegria da parte até dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que essa parábola pode simbolizar o amor de Deus. Deus está de braços abertos. Ainda que o homem muitas vezes está errando, caindo, tropeçando no caminho, tropeçando em seus pecados, mas Jesus está de braços abertos para perdoar. Veja que aquela passagem que eu li em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o interessante é que o versículo 24 mostra essa segunda parte, a disposição de Cristo para salvar. Olha aqui, Romanos capítulo 3, versículo, eu tinha lido o 23, né? A primeira parte que mostra a condição do homem, que é: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A segunda parte, o versículo 24, veja que um está ao lado do outro. Uma parte está ao lado da outra parte. Aonde mostra que nós estávamos perdidos, também mostra bem próximo uma esperança. Essa esperança está na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. Diz assim o versículo 24: sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo. Veja que Deus ele já fez tudo por nós. Jesus, ele já mostrou toda a sua disposição para salvar o homem. Basta tão somente o homem crer. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está na condição de perdido, Jesus veio para te salvar. Se você reconhece isso, porque muitas pessoas estão na condição de perdido, mas não reconhecem. Houve um filósofo francês que dizia que não há nada no mundo melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a têm de sobra. René Descartes ele frisava essa frase e é uma verdade. Todo mundo acha que sabe de tudo, é o dono da verdade, é o dono da razão. Mas se o homem tiver humildade para reconhecer a Jesus Cristo, sua condição de pecador e Jesus Cristo como um caminho para a salvação, ele está bem próximo da vida eterna. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.